Pronto, estamos gravando agora. Então, eu botei aqui o material para a gente ver. Todo mundo está vendo aí, não está? Vou trazer um pouquinho mais para perto para a gente poder... Então, o que é que o nosso questionário perguntava para a gente? Primeira questão, né? Que a gente definisse sistema de informação. Então, sistema de informação, com base no conteúdo que a gente viu, ele é um conjunto de elementos que são interdependentes. A gente falou porque que era interdependente, né? Porque a gente tem que ter uma visão holística do processo e cada processo, ele faz parte de um outro processo e, consequentemente, um depende do outro. Ou ainda um todo organizado, ou partes que se relacionam entre si, formando aí um todo unitário e complexo, em que cada componente desse todo tem aí a sua função própria, e ao mesmo tempo ele executa a função necessária para que o outro também funcione, né, o perfeito funcionamento do todo. Dando uma ideia de sinergia, que foi uma temática que a gente discutiu, né, a ideia de sinergia, onde a gente tem a soma das partes, né, tendo um todo maior que a soma das partes, e em que o todo deve ser mais que a soma das partes, como a gente está calculando aqui. Então, essa aqui seria a definição que a gente tem de sistema de informação. Tá? Em seguida, a gente comentou sobre a questão da empresa, então a gente pede para definir o que viria a ser a empresa. Então, a empresa ela é um agrupamento hierarquizado, né, que põe aí em ação meios intelectuais, físicos, financeiros para extrair, transformar, transportar e distribuir riquezas ou produzir serviços. Então, a riqueza é esse conglomerado, né, de ferramentas, de meios, de instrumentos que possam aí, né, gerar recurso, gerar riqueza, né, ou produzir serviço. E aí, conforme objetivos definidos por uma direção, então aqui tem o papel da direção envolvido no meu processo, e principalmente com a parte do seu planejamento estratégico. Essa direção pode ser individual ou colegiada, né, pode ser uma pessoa apenas que toma conta, ou apenas um grupo corporativo, um colegiado, fazendo intervir em diversos graus motivação de benefícios e de uma utilidade social. E a gente discutiu um pouco sobre essa utilidade social da empresa, por que é importante que as empresas existam, e eu acho que, nesse momento atual que a gente está vivenciando, nunca foi tão claro esse papel social que a empresa desenvolve, né? A gente está vendo aí todo o desastre que está acontecendo na economia, e aí o papel das empresas em manter o emprego, o papel das empresas em manter renda, está bem claro para a gente, está bem vivenciado isso aí, tá? Isso também é uma questão interessante que eu posso, inclusive, abordar, acho que se você não tiver dificuldade com isso, a gente pode até abordar essa temática da utilidade social da empresa, do ponto de vista de contabilidade gerencial, como uma questão aberta na nossa prova. É possível também isso aí, tá? Fiquem ligados. Então, de modo geral, a empresa é um sistema aberto, né? E aí ela tem forças que exercem pressão sobre essa empresa. Tá? E aí tem algumas forças que a gente relacionou aqui nessa questão, que são as alterações de reserva de recursos naturais, né? Então, os recursos naturais, a gente sabe que são limitados, e aí sempre que houver diminuição nesse recurso, ou aumento também nesse recurso, ele vai impactar na empresa, né? Imagina que a gente tiver uma produção maior ou menor de petróleo, com certeza a Petrobras vai ter dificuldades, né? Ou vai ter benefícios à medida que isso acontece. Então, mudanças das leis e regulamentos, a gente está vivenciando isso muito claro agora, com as mudanças que estão sendo feitas necessárias para esse momento de crise, condições de competição, problemas econômicos, mudanças, e aí problema econômico muito forte a gente está vivenciando também, então isso fica bem claro para a gente. Mudança nas condições sociais e políticas, inovações tecnológicas, tudo isso aí faz parte de forças que exercem uma pressão sobre as empresas, como está acontecendo agora. O legal da gente, assim, a gente está vendo esse assunto, é que a gente pode fazer um comparativo bem objetivo com a nossa realidade nesse momento. Vocês não concordam? Sim, com certeza, professor.
A gente está vivendo, a gente está vendo isso que a gente está lendo, isso que a gente está estudando, a gente está vendo acontecer. Isso é bem interessante. E aí a gente também fez uma verificação com vocês sobre os subsistemas que compõem aí o sistema empresarial, né? E a gente viu alguns subsistemas que fazem parte desse processo, entre eles o subsistema institucional, que é justamente aquela parte do conjunto de crenças, né? Os valores e as expectativas dos proprietários, como é que eles vivenciam, como é que eles veem a própria empresa e quais são os pontos importantes, inclusive do ponto de vista de valores éticos e que esses empresários, que essas pessoas querem que a sua empresa seja orientada. Então, esse conjunto de valores, expectativas e crenças, eles se convertem em diretrizes que orientam todos os demais componentes do sistema empresa aos resultados desejados. Então, o subsistema institucional é o primeiro deles, e ele dá origem, né, não digo que ele dê origem, mas ele dá norte para os demais subsistemas que a empresa tem. Temos um subsistema físico, que também faz parte, compõe aí a empresa, e aí ele vai compreender toda a parte mais material, mais física que a empresa tem, né, os móveis, imóveis, instalações e por aí vai, né, e aí se materializam nas diversas atividades que utilizam recursos para a geração de produto ou serviço. Então, esse subsistema físico é a parte mais estrutural da empresa, né, como é que ela está estruturada, a título de bens, particularmente. E aí nós temos também o subsistema social. Esse aí está ligado à questão do indivíduo, da pessoa, né? E a gente conversou muito sobre essa questão nas nossas aulas, dizendo para vocês que o indivíduo, ele marca a empresa, mas ele também sofre, né, a intervenção da empresa na sua vida. Então, tanto a empresa, como o sistema aberto, como o indivíduo, eles compartilham aí, né, alguns valores que vão ser incorporados dentro da empresa e vão também ser incorporados no indivíduo. Então, dando-lhe aí uma identidade sociocultural, mas codifica igualmente as interações, né, impregna as organizações de todos os valores que são encontrados no universo social mais amplo, se transfere sem cessar aos seus membros, usuários, clientes e fornecedores. É claro que, quando ele está falando isso aqui, ele está falando do impacto que a empresa também, né, desenvolve dentro do seu, sobre o seu funcionário, né, que ele vai ter que aprender tudo como que funcionamento, todo o funcionamento da empresa, o que, é que a empresa pensa, o que, é que ela quer dele, faz parte desse subsistema social. A parte organizacional, o subsistema organizacional, ele vai se referir à forma como a empresa está organizada. Isso é o mais simples. E aí, como é que a empresa está dividida nos seus departamentos, nos seus setores, né? Quem é que está liderando cada coisa dessa, cada departamento desse, está aqui definido nesse subsistema organizacional da empresa. Um outro subsistema também muito importante é o subsistema de gestão, e esse subsistema ele vai servir de instrumento que auxilia aí a administração a estabelecer definições específicas, né, que vai operacionalizar a filosofia da empresa. Em outras palavras, o que acontece no subsistema de gestão, esse subsistema de gestão é onde estão aqui, de fato, os gestores da empresa, né? Nós temos lá em cima os donos da empresa num subsistema institucional, e aí aqui estão os gestores, os gerentes, os coordenadores, é esse pessoal que vai fazer com que aquela informação lá de cima, aquele sonho que foi posto pelo o dono da empresa, ele se materialize. Tá melhor agora? Hein, Kennedy? Boa noite. Oi, Kennedy, você disse que não estava me ouvindo? Professor, eu não estou conseguindo ouvir o senhor não, aqui não.
Tem mais alguém que não está me conseguindo me ouvir? Aqui tá Pra mim tá normal. normal. E, Kennedy, o problema é contigo, vice. Tu ativasse... Teu microfone tá ok aí? Aí eu acho que tem que falar no chat, senão... Eu acho que o microfone dele tá ruim. É, pode ser. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele vai entrar novamente. Bora continuar. Todo mundo tá me ouvindo? Tudo ok? Sim, professor, tá normal seu áudio. Tá, Tá então tá joia. tranquilo. Vou continuar aqui. Então, nesse subsistema de gestão que eu estava falando, é onde estão os gerentes, os coordenadores, o pessoal que vai operacionalizar aquele sonho lá que os proprietários da empresa sonharam, né? Todo aquele conjunto de valores e crenças que eles colocaram lá em cima vai se transformar em ação dentro do subsistema de gestão. Por isso que a gente diz que ele auxilia aí a administração a estabelecer, né, essas definições específicas. E eles operacionalizam essa filosofia da empresa, eles tornam real. Por fim, nós temos o subsistema de informação, e esse subsistema de informação, ele é, gente, talvez, hoje em dia, né, o subsistema mais importante, ou um dos mais importantes da empresa, tá? Porque nunca foi tão caro, né, tão precioso, como está sendo hoje, o processo de informação. Então, as pessoas hoje, se antigamente a gente dizia que informação era poder, hoje, mais do que nunca, é poder. Então, esse subsistema ele é construído de atividades de obtenção, processamento e geração de informação necessária à execução e gestão das atividades da empresa, incluindo informações ambientais, operacionais, econômicas e financeiras. Então, dentro desse sistema aqui, circula todas as informações que a empresa deve ter, inclusive principalmente para a tomada de decisão dos seus gestores, passa por aqui. E aí esse subsistema de informação, ele pode ser mais ou menos importante a depender do gestor que está na ponta, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes, por mais que a informação que a pessoa tenha, ela não quer fazer uso das informações. Isso acontece muito na contabilidade, né? A contabilidade é um dos sistemas de informação mais importantes que existe, a gente já viu isso, e ainda assim, há pessoas que simplesmente ignoram esse processo de informação, né? Simplesmente tomam a decisão como bem querem. Já tive alguns clientes, por exemplo, que a gente vai discutir com ele a questão do fluxo de caixa e tal, que ele tem que tomar cuidado disso, que ele tem que ter controle sobre isso. E aí já teve alguns que pegaram assim, trabalhava com um grande volume de dinheiro, ele estava com um maço de dinheiro dentro do bolso, bateu em cima do bolso e disse: isso aqui é meu, e eu faço o que eu quiser. Vê que maravilha. Então, seguindo aqui, nós temos a diferença que a gente falou no conteúdo, de dado e de informação. Professor, esse questionário respondido, o senhor vai disponibilizar para a gente ou não? A gente vai ficar Vou só com o vídeo. disponibilizar tudo para vocês. Isso Questionário... aí é muito bom. É porque enquanto o senhor está falando, eu estou olhando o meu. Aí eu estou fazendo assim com as correções. Aí às vezes vai conversando, eu vou me perder. Não, eu vou disponibilizar o questionário, vou disponibilizar o vídeo da aula, vou disponibilizar o áudio da aula para quem tiver dificuldade em ver o vídeo. E ainda tem um formulário Google que vocês vão ter que responder com base nesse questionário. Tá certo. Beleza? Tá bom, obrigada. Então, uma coisa que a gente
colocou também é o que é dado, o que é informação, né? Então, dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta. E o dado por si só, ele não traduz aí, né, uma compreensão do fato em si. Ele não dá para a gente uma informação completa, tá? E a grande diferença que a gente tem em relação a dado e informação é que a informação, ela traduz para a gente, ela dá para a gente conhecimento, né? A gente pode tomar decisão com base, né, na informação pelo conhecimento que ela propicia ao tomador de decisão. E isso é que é importante. Hoje eu estava vendo só para fazer uma analogia, hoje eu estava vendo uma informação no jornal, e aí o presidente da gente, ele liberou um Twitter que eu achei interessante. Ele fez uma menção quanto ao número de pessoas mortas por milhão de pessoas no Twitter, e dizendo que, claro, que o Brasil estava muito bem, porque no Brasil só são 7 pessoas por milhão, né, enquanto outros países o número é bem maior que esse. Só que essa informação, esse dado que ele colocou, eu estava até vendo a análise de uma comentarista, ele é bem relativo. Ele é bem relativo. Por quê? Porque hoje a gente não tem ainda, a gente tem muitos exames, por exemplo, que não foram feitos de pessoas que faleceram, ou que estão para sair o resultado. Então, esse número, nesse momento, não pode ser assim tratado de maneira tão significativa. Ele está mais para um dado do que para uma informação, porque ele não dá uma realidade completa para a gente. Tá certo? Não estou aqui fazendo críticas a governo A ou governo B, não, tá? Só estou mencionando uma analogia a uma coisa que aconteceu hoje. Tranquilo? Tem um bebê na linha? Tem um bebê assistindo aula? Foi o meu, professor. Vou desligar agora o microfone. Tá, joia, filha. No canal. Mais adiantado que a gente, já. Oi? Já tá mais adiantado que a gente. Pois é, rapaz. Não fale não, que essa semana eu estava impressionado, foi com a minha baixinha aqui, de 9 anos. A bichinha me chamou para a gente discutir comigo a origem do universo e os buracos negros. Aí tá certo. Astrólogo. Pois é. Ela está lendo um livro de Steve Hawking aí. No livro trata muito disso, ela ficou doidinha. E queria saber um monte de coisas sobre a velocidade da luz, sobre o tempo e espaço. Eu disse, minha filha, difícil, viu? Mas vamos embora. Tem que estudar para poder acompanhar esses meninos. Então, informação, como eu já tinha dito, ele traz para a gente conhecimento, traz para a gente, né, propicia para a gente esse conhecimento para tomada de decisão. E a gente viu aqui também, né, sobre a definição de sistemas gerenciais. Lá em cima a gente falou sobre sistemas de informação, né, e agora a gente está falando aqui sobre sistemas gerenciais. Então, o sistema gerencial, né, o sistema de informação gerencial, é um processo que transforma dados em informação. A gente vai coletar os dados, a gente vai filtrar aquilo que foi importante, a gente vai transformar isso em informação útil, né, que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando aí, né, ainda a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados. Então, a ideia do sistema de informação gerencial é justamente fazer essa filtragem dos dados, compilar esses dados de modo a fornecer a informação redonda, né, para o tomador de decisão. E aí a gente tem as fases desse processo de tomada de decisão, que são a identificação do problema, a análise do problema, o estabelecimento de soluções alternativas, tá? Então o camarada começa entendendo, né, identificando qual é o problema. Isso aqui é uma fase estritamente, muitíssimo importante, porque não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das pessoas não resolvem problemas, elas resolvem muitas vezes as consequências do problema, e não o problema em si.
Depois que a gente consegue identificar, a gente consegue analisar o problema, a gente consegue estabelecer soluções alternativas, e aí cada problema ele pode ter N alternativas de solução que a gente pode pensar. Depois que a gente conseguir desenvolver algumas alternativas de solução, a gente vai analisar essas soluções, essas alternativas de solução, fazer comparações, né, e tentar selecionar uma alternativa mais viável. Em geral, gente, nós sempre vamos tomar a decisão pela alternativa que seja menos danosa, que cause menos problema, né, no futuro próximo. Essa é a ideia. A gente tem que estar pensando sempre nas consequências daquilo que a gente está, da decisão que a gente está tomando. E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, é exatamente o que está sendo feito hoje a título de coronavírus, né? A gente foi tomada uma decisão do distanciamento social, pensando-se aí nas consequências e nas mortes que podem ocorrer em função dessa proliferação do vírus. Mas, claro, né, que essa solução essa alternativa de solução que foi colocada, ela vai ter consequências. E a gente vai ter que ver quais são as consequências, a gente tem que avaliar essas consequências, tá? E tentar criar alternativas, que cada consequência dessa vai ser um problema a mais, a gente vai ter que criar aí alternativas para solucionar os problemas vindouros dessa solução que foi implementada agora. Já está havendo aí uma proposta nova, que é uma tentativa de minimizar esse processo de quarentena, tentando fazer com que as pessoas gradativamente voltem ao seu processo de trabalho. Até porque, possivelmente, se continuarmos nessa pegada, a economia não vai aguentar por muito tempo, mas... O professor, até eu estava comentando na aula do professor Fernando, a gente também corre o risco de quebrar a moeda, né? Se continuar nesse ritmo, assim, a gente muito tempo parado. A gente corre o risco de quebrar o país inteiro, né? Relativamente. Porque, assim, apesar, como eu entendo o seguinte, uma vida não tem preço. A vida não tem preço. A gente não pode, tem como precificar a vida de ninguém. E a gente sabe que cada pessoa que falece, né, cada pessoa que morre, é uma dor que não vai, que dificilmente, que muitas famílias vão sofrer, e que é uma dor quase, né, imensurável. Mas, guardadas as devidas recomendações, né, guardados os devidos cuidados, não dá para segurar esse processo por muito tempo, não, esse processo de quarentena, não, porque a coisa está pegando. Mas vamos ver até que ponto a gente vai com esse negócio, né? Mas é uma alternativa que foi criada e que, se Deus quiser, daqui a um mês, por aí, se Deus quiser, a gente deve estar voltando à normalidade, ou buscando a normalidade, né? Até porque, segundo as informações que a gente viu do próprio Ministério da Saúde, a ideia é que no mês de abril agora, final do mês de abril, seja o pico dessa pandemia, né? E aí, quando chega no pico, a tendência é ir diminuindo o contágio, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí voltar para a nossa vida normal, se Deus quiser. Mas foi só a título de exemplo, né? Como é que a gente pode ver essa questão da problemática e das soluções. E aí, após a gente conseguir escolher uma alternativa que seja viável, a gente faz a implantação dessa alternativa, e, por consequência, a gente vai fazer a avaliação da alternativa selecionada. Se essa alternativa está dando os resultados que a gente espera, né? Se não, se há motivo para a gente mudar a alternativa, ou se a gente vai melhorar a alternativa, ou aperfeiçoar o método que a gente está usando. E assim funciona, gente, o processo de decisão em geral, né? Qualquer decisão que a gente deva tomar, a gente deveria sempre estar pensando nessas fases. Inclusive, na nossa vida cotidiana, a gente devia pensar nisso. Que muitas vezes a gente toma decisões de forma abrupta e acaba botando os pés pelas mãos. Bom, seguindo, a gente tem aí a classificação com relação às decisões, né? Como é que elas podem ser tomadas. Então, existem as decisões que são programadas. Então, essas decisões são decisões que são baseadas em fatos repetitivos. São baseadas em fatos repetitivos, né, em rotinas.
podendo aí ser possível estabelecer um procedimento padrão. Claro, esse tipo de decisão, ela é mais simples de ser tomada, claro, porque aí, por exemplo, imagina que a gente está numa fábrica, né, ou dentro de um escritório de contabilidade, por exemplo, cometemos um erro dentro de um mês referente à contabilização, à escrituração de um determinado item. Solução para isso, decisão a ser tomada, corrigir ou dentro do mês possível ou no mês seguinte. Então, já é programado, já é uma coisa que a gente já sabe como é que vai fazer, como é que vai proceder, caso a gente precise tomar aquela decisão. Tá? E aqui eu estou levando decisão não só no âmbito amplo, né, ou melhor, no âmbito restrito de coisas grandes, mas a gente vive tomando decisão todo dia, toda hora a gente toma uma decisão diferente. Até sem querer a gente toma uma decisão. Né? Acho que todo mundo hoje, quando acordou de manhã, levantou da cama, né? Levantar da cama já é uma decisão. Tomar café da manhã ou não tomar café da manhã é uma decisão. Então são decisões programadas, coisas que a gente vai fazer repetitivamente, certo? E rotineiramente a gente vai estar fazendo, tomando essas decisões. Existem também decisões não programadas. Essas decisões não programadas, elas são movidas pela novidade. Então são coisas que vão acontecendo que a gente não previa, e aí elas estão inseridas num contexto de um ambiente dinâmico que se modifica rapidamente com o decorrer do tempo. Então tem decisões, tem coisas que a gente vai acontecer que a gente não está preparado para aquilo, e a gente vai ter também que tomar decisões nesse sentido. O problema é que hoje, e aí a gente está falando dos fatores que influenciam nessas decisões, principalmente nesse mundo moderno que a gente vive, é que cada vez mais essas decisões, elas estão sendo impactadas, né, principalmente pela complexidade do mundo moderno, e aí a gente vai entender que essa complexidade se dá de várias formas. A tecnologia, por exemplo, é uma forma de complexidade, né? A gente, hoje em dia, antigamente, para a gente ter uma ideia, antigamente, a gente ia tomar uma decisão, a gente podia pensar, refletir. Hoje em dia é tudo para ontem. Eu fico impressionado, só fazendo uma analogia a isso, com o próprio WhatsApp, né? Não sei se acontece com vocês, né? Mas comigo está acontecendo esses dias constantemente. Às vezes eu estou ocupado fazendo uma outra atividade ou atendendo uma outra pessoa, porque depois que nós passamos a trabalhar nesse sistema remoto, o celular do coitado do coordenador não para, e do professor pior ainda, né, o tempo todinho, tendo que resolver bronca e esclarecer e dar orientação e coisa do tipo. E é impressionante, quando eu não respondo em menos de 5 minutos aquela pergunta ou aquele questionamento, tem gente que manda para mim recado, olha, você não vai atender, ou então manda e-mail, faz um monte de coisa, você não vai responder minha pergunta não sei o que, é complicado. Mas as decisões estão ficando nesse nível, né? Tudo é para ontem, né? As pessoas hoje se veem no WhatsApp, que você leu, que você não disse nada, o bicho já pegou. Não é verdade ou não? Com certeza. Olha, vocês podem participar, tá, gente? Eu não preciso ficar aqui só no monólogo, não. Se vocês quiserem fazer algum comentário, coisa do tipo, tá? Podem comentar aí. Vou prestar mais atenção e absorver aqui. Tá bom. Então, seguindo aqui, outra questão que influencia demais é a redução de tempo. A gente já falou, né? Que a redução de tempo para tomar decisão é complicado. Cada vez o tempo está mais curto. Então, hoje em dia, a gente tem que estar o tempo todo preocupado com essa questão do tempo, né? As pessoas estão sempre querendo as coisas para ontem. A velocidade de comunicação, a gente já falou um pouco, inclusive o WhatsApp é uma ferramenta disso. Melhoramento nos processos de informação e com expectativa de resultado a curto prazo. Então, veja que tudo tem a ver com tempo, tudo é dinâmico, tudo é para ontem, né? As pessoas hoje não querem mais esperar nada, é tudo rápido. E isso aí tem causado alguns transtornos também dentro da sociedade, né? Tem gente que hoje em dia está viciada nesse negócio. Bom,
Existem alguns benefícios que a gente tem com a implantação do sistema de informação gerencial. E aqui eu relacionei alguns benefícios que são importantes, tá? Para a gente poder entender melhor, né, como é que esse sistema de informação pode ajudar as empresas. Uma coisa importante que o sistema de informação gerencial faz é reduzir custos. Por quê? Porque cada vez que a gente tem uma informação gerada e pronta para acesso, tá? A gente vai demandar menos tempo de trabalho para poder estar procurando, garimpando essa informação. E aí os nossos custos caem. Com essas informações centralizadas num sistema de informação gerencial, os relatórios podem ser melhor elaborados, né? Podem ser mais coerentes com a realidade, inclusive podem ser padronizados, né? A gente pode padronizar, a maioria dos sistemas já oferecem os relatórios principais padronizados, tá? De forma a que a informação seja lida de maneira igual para todo mundo. Maior produtividade, claro, que se a gente tem menor custo, né, e as informações estão num canto só, a gente vai ter uma produtividade maior. Melhores serviços, melhor tomada de decisão, claro, a informação está disponível, a gente vai tomar decisões mais assertivas, maior interação entre os executivos. Claro que isso aqui vai ser bem interessante, porque como todo mundo tem a mesma informação na mão, a interação fica mais fácil, pode-se falar a mesma linguagem, melhores projeções e simulações, com mais informação é possível a gente ver ou prever cenários diferentes, né? Fazer simulações, projeções de maneira mais assertiva também. Melhor estrutura organizacional, né? Fica tudo mais simples, porque você vai ter níveis hierárquicos menores, e aí a comunicação flui, ou deveria fluir com maior clareza, facilitando a estrutura organizacional. Melhor estrutura de poder, né? Que a gente, com a informação, a gente pode distribuir, a informação tem essa capacidade de distribuir poder, né? Quem tem informação tem poder. Menor centralização, né? Todo mundo pode ter acesso, então isso ajuda nessa descentralização. Maior flexibilidade e adaptação da empresa. A empresa vai poder, tendo informação na mão, isso está sendo fundamental hoje, gente. Isso, com essa questão da flexibilização e adaptação da empresa, está sendo fundamental. Empresas que são engessadas, elas estão tendo altas dificuldades para poder se adaptar a essa realidade que a gente está vivenciando hoje. E aí, essa maior flexibilidade é dada também pelo sistema de informação. Tá? Melhor interação entre os fornecedores, melhor atitudes e atividades profissionais, claro, isso aqui vai gerar em função da produtividade melhor também. Maior motivação e comprometimento. Claro que isso aqui não depende só do sistema de informação, depende também dos gestores, mas o sistema de informação é uma ferramenta para fazer esse processo de motivação. Redução da burocracia. Então, se eu tenho sistemas funcionais, eu vou ter menos papel, eu vou ter menos regras, está tudo lá bonitinho já para eu poder acessar. Redução dos níveis hierárquicos, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, isso são alguns benefícios que o sistema de informação gerencial ele propicia para a gente, enquanto usuário da informação. Então, tem algumas regras, algumas premissas que são necessárias para que a gente possa implementar esse sistema. Alguém quer falar? Professor, esse 10º que o senhor falou agora, ele não está na necessidade da gente não, né? O senhor fez um complemento aí, né? Qual? Esse é isso que o senhor acabou de ler. Esse que o senhor acabou de ler. Ou estou enganada? Esse aí, sítios, benefícios, sim, esses sítios, benefícios, essa questão aí que o senhor acabou de explicar, sim. Não está não, Matheus? Ele não está, mas não, e nem eu acho que nem o seguinte que o senhor vai ler agora, também. Aí eu fui olhar e realmente eu não vi esse lá, pode ser que eu esteja enganada, mas não tem esse daí. Estranho. Eu vou dar uma olhadinha depois. Realmente não também. tem nada. Não, mas assim, é só porque como eu estou olhando o outro, o meu, eu tô com 2 telas abertas no celular, eu estou acompanhando o que eu errei e o que eu acertei, esse não tem nenhum próximo. É porque... Mas é só o comentário mesmo. Oi.
Professor, é porque assim, o senhor fala disso numa apresentação de uma das aulas, num slide que o senhor apresentou para a gente. Na sala de aula, não foi? Não, foi aqui no Google Classroom, a gente falou sobre até um questionário que a gente encaminhou para o senhor. O senhor Uhum. pediu para a gente responder algumas coisinhas e a gente respondeu. Mas deixa eu ver qual foi a coisa que eu vi informação aqui, mas eu acho que não tem mesmo não, no coisa da gente não. Só foi na apresentação. Como o senhor Deixa eu falou, é olhar só aqui. assim, só que eu percebi, só que como o senhor falou que ia mostrar o exercício da gente, aí Deixa eu ver aqui. eu tô analisando as suas respostas com a minha. Porque ele já pula para o defina, eu acho que é defina contabilidade. Depois dos fatores que influenciam, ele já vai para defina contabilidade gerencial. Ah, é? Não tem problema, eu pulo essa daqui. Não, professor, não, não tem problema não, assim, só para, eu fiquei na dúvida mesmo, se eu tinha pulado essa pergunta. Ok. Mas eu vou deixar respondido, então vocês vão ter a resposta na mão já, né? Prontinho. Não, mas pode deixar, é só que eu percebi isso mesmo. Mas se Beleza, faz parte do tranquilo. assunto, tranquilo, viu? Obrigada. Posso seguir aqui, tá? Maravilha. Então, tem alguns princípios que a gente tem para a implantação do sistema de informação gerencial, gente. Entre eles, a gente tem aí que, para a gente implantar um sistema gerencial, a gente precisa de primeira coisa importantíssima. Isso foi o que me disseram logo que eu comecei a trabalhar. Não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a trabalhar com a parte administrativa, a parte gerencial, a primeira coisa que me disseram foi o seguinte: olha, não tente fazer nada se você não tiver apoio do chefe. E no sistema de informação gerencial não pode ser diferente. Se você não tiver o envolvimento da alta e média administração de uma empresa, você não consegue implementar nada. Tá? Primeiro, outra questão importante é que você também tem que ter competência, né? A pessoa que vai implementar tem que ter competência profissional, tem que saber o que está fazendo. Tem que ter um planejamento para isso, né? Tem que ter atenção ao fator humano. E o que é que eu digo de fator humano aqui? É o seguinte, vocês devem saber, nas empresas que vocês trabalham, que quando a gente vai implementar qualquer coisa que diz respeito a mudar, ou que diga respeito à mudança, o bicho pega, né? Não é verdade? É, tem uma grande resistência. Pois é, as pessoas têm dificuldade com a questão de administrar a questão de mudança, né? Ela pode até, depois que está pronta, ela até realmente ficou melhor. Mas até que ela aceite isso, a coisa complica. Então tem que ter muita preocupação com esse fator humano nesse processo. No que diz respeito a essas mudanças. Habilidade de identificar a informação, né? Então tem que saber onde é que estão essas informações para poder implementar. Tem que ter habilidade em tomar decisões. Tem que ter um apoio dos planejamentos. Então as pessoas que fazem parte da empresa, os gestores, todo mundo que faz parte do planejamento da empresa tem que estar envolvido para poder apoiar. Tem que ter uma adequada estrutura organizacional de processos, ou seja, por que está dizendo que estrutura organizacional de processos? É porque, olha só, todo sistema de informação, seja ele qual for, ele parte, né, se a gente está falando de informática, de informatização, ele parte do mundo real para o computador. Então, se o sistema já estiver errado no mundo real, quando ele for para o computador, que ele for informatizado, ele simplesmente vai repetir o erro. Ele vai informatizar um erro. Então, é necessário que a estrutura organizacional e de processos esteja adequada, esteja corrigida, esteja arrumadinha, para que a gente possa transferir essa informação de modo adequado e que o que vai para o sistema seja também correto. Apoio da controladoria, conhecimento em sistema, né? Conhecimento e confiança no sistema de informação, porque não adianta a gente colocar um programa, um software para rodar que a gente não consiga, não tenha segurança nele, que a gente tenha receio de usá-lo. Dados e informações relevantes atualizados. A gente já viu que a questão da informação desatualizada é um risco para o sistema de controle interno da empresa. Adequação custo-benefício, que também é um risco que a gente viu lá dentro do contexto de
controle interno, né? Um dos problemas do controle interno é justamente essa questão do custo-benefício. Então, uma informação não pode custar mais do que o benefício que ela possa vir a trazer para a empresa. Seguindo aqui, agora eu cheguei na contabilidade gerencial que todo mundo tá vendo aí. Então, definição de contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial, ela é o ramo da contabilidade que tem por objetivo de fornecer instrumentos aos administradores de empresa, né, que auxiliem em suas funções aí gerenciais, em funções gerenciais. Então, a contabilidade gerencial, ela justamente vai fazer esse processo, né, essa formatação dos dados, né, e fornecer instrumentos de modo que esses administradores possam aí tomar decisões de maneira mais assertiva possível, tá certo? Qual é a utilidade da informação para os gestores? E aí, isso aqui é uma coisa que todo administrador deve saber, né? Eu estou falando para administradores, então, a utilidade dessas informações é sempre planejamento, direção, motivação e controle dentro da empresa. Quais são as principais diferenças que existem entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira? Eu botei no material de vocês um quadrinho que explica isso passo a passo, né? Então, nós temos lá, quanto ao público-alvo, né? Nós temos que, na contabilidade financeira, nós temos os sócios, credores, autoridades tributárias, nós temos os legisladores. Então, esse pessoal, ele fazem parte aí do público que é atendido pela contabilidade financeira. Por outro lado, a gente tem, na contabilidade gerencial, um público, né, diferente. Então, a gente tem aí o pessoal que visa planejamento, direção e motivação, controle, avaliação de desempenho, ou seja, os gestores é quem estão mais interessados que estão dentro desse público aqui da contabilidade gerencial. Entendam, não que a contabilidade gerencial não possa fornecer informação para esse público aqui da financeira e vice-versa. Até porque as informações de uma e da outra são basicamente as mesmas, né? Do ponto de vista de fonte de informação. A diferença básica é na forma de tratamento das informações. Ô, professor, Oi. Porque assim, a linguagem da financeira, teoricamente, ela é uma linguagem mais específica, mais técnica, Perfeito. e precisa mais para uma pessoa qualificada para poder lançar as informações. Já a gerencial, uma pessoa capacitada não necessariamente precisa ser um contador para poder lançar as devidas informações ou retirar informações do sistema. Perfeito, Não é isso? exatamente. A base é a mesma, né? A forma como a informação é colocada é diferente. Porque aqui é uma série de regras que a gente tem que respeitar. Aqui as regras são mínimas. Então, isso vai impactar diretamente na informação que a gente vai gerar. Uma outra questão importante é que a ênfase da informação da contabilidade financeira está nas consequências financeiras das atividades passadas. Ou seja, ela vai olhar para o balanço patrimonial que já foi feito, que já está bonitinho, que já foi encerrado no final do ano, né? E aí ela vai estar com a ênfase, né, nessas consequências financeiras de atividades que já aconteceu. Aqui, no caso da contabilidade gerencial, as decisões, elas estão focadas no futuro. Então, a gente quer saber quais são as implicações de determinadas situações no futuro da empresa. Por exemplo, esse momento que a gente está vivenciando do coronavírus está sendo um campo fértil para a contabilidade gerencial, para estabelecer estatísticas, para estabelecer planejamentos, para estabelecer cenários, né, pensando no futuro, o que é que vai acontecer na empresa, quantas vendas caíram, como é que ficou a situação com os nossos fornecedores, como é que está nosso endividamento, como é que está a situação do nosso mercado, quais são os impactos que essa situação atual vai ter na relação com as pessoas no futuro próximo. Será que as vendas por internet vão extrapolar todas as expectativas, já que
no momento que essa pandemia passar, as pessoas vão ficar com mais receios de terem contato umas com as outras, o que é que vai acontecer? Então, são uma série de questões que a contabilidade gerencial vai estar aí trabalhando, né, se apegando para responder. Então, o legal da contabilidade gerencial é esse link que ela tem com uma série de ciências, né, com a própria administração, com psicologia, entender comportamento. Então, tem todo esse processo. E aí nós temos a ênfase na objetividade, né, e na consistência dos dados. Então, o importante para a contabilidade financeira, o mais importante para a contabilidade financeira, é que os dados estejam corretos, que estejam certinhos, que esteja tudo bonitinho, que sejam precisos, né? Já na contabilidade, a contabilidade gerencial, a importância, né, a ênfase é na relevância e na flexibilidade dos dados. O que é que isso quer dizer para a gente na prática? Quer dizer que na contabilidade gerencial, não necessariamente eu vou estar com um dado exato. Eu posso trabalhar com expectativas, eu posso trabalhar com estatísticas, eu posso trabalhar com previsões, que não necessariamente vai ser a realidade, mas é um ponto de partida para que eu possa tomar decisões. A informação tem que ser precisa, eu já falei. No caso da contabilidade gerencial, a informação tem que ser oportuna, tem que chegar no momento certo. Já na contabilidade financeira, são elaboradas informações resumidas, né, sobre a organização como um todo. Aqui na contabilidade gerencial, a gente pode ter informações mais detalhadas, inclusive sobre os setores da empresa, não somente sobre a empresa como um todo, que é o que acontece aqui na financeira. Tá? Então, dentro da contabilidade financeira, é preciso observar os princípios contábeis, e aí a gente tem que ter essa preocupação com os princípios. Aqui na gerencial não há essa preocupação. Na contabilidade financeira, nós temos a obrigação de publicar todas as nossas demonstrações. Aqui na gerencial, essa obrigação não existe. Então, esse quadro aqui resume as diferenças que a gente tem entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Seguindo aqui, a gente tem a questão de controladoria. Então, tem a definição de controladoria. O que é controladoria na prática, minha gente? Vocês têm ideia? Professor, Oi. Michele quer entrar. Aceita ela, por favor. Aceito, sim. Deixa eu ver, cadê ela? Ela não está aqui, não. Cadê ela? Oxi. Manda ela entrar agora. Mandei. Ô, professor, assim, em palavras grosseiras, a controladoria, ela pode ser denominada uma orientação, tipo, ajudar uma empresa para o lado econômico com orientação para retirar da empresa uma melhor eficácia nos processos decisórios dela, como orientação referente para a área humana, para a área econômica e a área administrativa. Sim, a controladoria ela vai fazer esse link, sim, entre a informação e o pessoal da gestão da empresa. Na verdade, gente, se a gente pensar de maneira mais simplória, como a gente tem lá no nosso material, existem dois focos, duas linhas que a gente pode analisar a controladoria. Temos a questão que ela pode ser um ramo da ciência, e aí ela vai ser responsável por toda a dispersação, né, a dispensação do conhecimento dentro da empresa, ou dentro da empresa não, perdão, dentro da ciência, né, da controladoria como ciência, tá? Mas, cadê a Michele que não chega, hein? E tem outro ponto. Ela está tentando entrar, professor, e não está conseguindo. Está chegando a acessar? Mandei para ela aí. Então, existe um outro pensamento acerca da controladoria, que é a controladoria como órgão, né? E aí a gente tem essa percepção que, como órgão administrativo, a controladoria ela vai ter essa preocupação em modelar
as informações, né, que vêm das outras áreas para montar aí relatórios e fornecer informações para essa gestão de maneira mais prática, mais clara. Perceba que, na prática, se a gente levar essa questão controladoria, até perceber que a controladoria, a contabilidade gerencial, ela praticamente são irmãs siamesas, né? Porque é uma função da contabilidade gerencial fazer tudo isso. Então, controladoria, em outras palavras, é um outro nome que seria dado à própria contabilidade gerencial. Tá? Só que aí a gente está dando uma conotação de contabilidade gerencial como uma área bem específica da contabilidade. E a gente chamando isso de controladoria. Uma diferença também interessante com relação à controladoria, quando a gente fala de contabilidade gerencial, a gente está falando de um ramo da contabilidade e, por tabela, teríamos aí que ter uma especificação quanto à pessoa que pode ocupar esse cargo, né? Não se trata de uma área da contabilidade, possivelmente um contador. Quando a gente traz esse termo para controladoria, não necessariamente um contador pode ocupar a controladoria. A controladoria pode ser ocupada por outra pessoa que não um contador. Por exemplo, advogados, engenheiros. Eu tenho conhecido várias pessoas na área do direito que têm ocupado funções de controladoria, tá? Enquanto órgão. Mas as funções que ele vai executar, que ele vai exercer, são funções bem típicas de uma contabilidade gerencial. Então, a controladoria ela é um conjunto de princípios, procedimentos e métodos da ciência da administração, economia, psicologia, estatística, principalmente de contabilidade, que se ocupam da gestão econômica das empresas com o fim de orientá-las para a eficácia, a fim de fazer com que elas possam ser mais efetivas, mais eficazes aí naquilo que elas se propõem a fazer. Eu já expliquei um pouco sobre isso aqui, né, esses dois vértices da controladoria, tanto na questão do ramo de atividade, do ramo de conhecimento, perdão, quanto na questão de um órgão administrativo. Só como exemplo para vocês, lá no SENAC, a controladoria da gente, ela funciona como um órgão de staff, né, é um órgão de consultoria, em que... Cadê? Ela não chegou aqui ainda não. Então, funciona como um órgão de staff, né, um órgão de consultoria. Os gerentes, o próprio presidente e os diretores, eles, sempre que necessário, recorrem à controladoria para ter aí informações, para tomar decisão e coisa do tipo. Quais são as funções da controladoria? Aí nós temos... Opa, será que é a Michele? Não. E aí nós temos, dentro desse processo... André, traz meu celular para cá, filha. E aí nós temos dentro desse processo do controladoria as funções de... Boa noite, professor. Eu queria fazer uma intervenção. Faça, filho. Professor, eu estou entendendo aqui, o senhor está falando aí, eu estou aqui com o caderno acompanhando todos os dados aí, todas as informações ao pé da letra. Na minha concepção, a controladoria ela é um órgão à parte dentro de uma empresa, onde está, na minha concepção, onde está acima da contabilidade, do recurso humano e de gestão de risco. Por quê? Porque ela colhe as informações desse departamento, tá certo? Para levar justamente a informação à consultoria, né? Para a tomada de decisão. Sim. Quem está falando? É José Cândido. Oi, Cândido. Sim, Cândido, você está certo. Eu falo no sentido, Cândido, que é da controladoria da contabilidade gerencial, porque as ações, né, as responsabilidades com relação à informação e coisa do tipo, basicamente da controladoria, da contabilidade gerencial, estão dentro da controladoria. Está entendendo? Exatamente. Não, o senhor matou a charada quando o senhor disse que realmente ela recolhe, ela está inserida dentro dessas demais departamentos, como contabilidade, recursos humanos e outros, mas
ela é quem colhe todas as informações para levar justamente para a decisão final. Exatamente. Tá Exatamente. ok, tá entendido. Tá claro, tá ok. Exatamente. Tranquilo? Tá tranquilo, tranquilo. Maravilha, filho. Então, vamos lá. Quanto às funções, ela tem a função aí de garantir o patrimônio e o controle interno. Ela verifica se as áreas estão identificando as potencialidades e fraquezas da empresa, né, perante as oportunidades e ameaças. Então, essa é uma função que a controladoria pode desenvolver. Garantir o cumprimento do processo de tomada de decisão, responsabilizar-se aí pela coordenação e elaboração do planejamento, a parte de orçamento, procedimentos e coisas do tipo, atuar na elaboração de atribuições e responsabilidade para os cargos de decisão dentro da organização, responsabilizar-se pelos critérios de mensuração adotados pela empresa, monitoria do controle de desempenho das atividades da empresa, a partir da interação com as mesmas. Agora, vejam só, gente, e aí eu queria trazer queria que tu voltasse para a discussão, Cândido. Volta aí, abre teu microfone aí. Vamos lá, professor. Agora, vê só, isso aqui é uma discussão, uma conversa que eu estou tendo com o Cândido, mas que qualquer um pode participar, tá? Ok. Tá vendo essas funções que a gente tá colocando para a controladoria? Isso aqui é muito bonito no papel, né? Na letra fria que a gente coloca aí no nosso papel, no nosso material. Mas muitas dessas funções, gente, e aí o Cândido pode acrescentar e concordar ou não comigo, não tem problema nenhum, muito dessas funções, ela só vai acontecer, ou só vai ser exercida, se houver uma compreensão clara dos gestores quanto ao papel da controladoria. Porque muito do que a gente coloca nessa questão, que isso aqui é claro, é uma visão de estudioso da área, né? Muito disso aqui depende muito do que os gestores pensam, do que os gestores querem. Né? Porque muita coisa que se quer fazer nem sempre se faz, porque os nossos queridos gestores muitas vezes não querem que aconteça ou passam por cima. O que é que tu acha, Cândido? Concordo plenamente. Claro, claro. Não tem por onde fugir. Realmente tem que ter o conhecimento fundamentado, realmente ter método, ter tudo, realmente tem que estar preparado realmente para receber isso aí e exercer a tomada de decisão. Corretíssimo. Tranquilo? Concordo em número, gênero e grau. Professor, quando você fala nisso aí, você está se referindo também à linguagem financeira e à linguagem da controladoria gerencial? Quer dizer, contabilidade gerencial? Por exemplo, sim, da contabilidade gerencial. Por conta que na linguagem financeira, alguns deles não conseguem entender totalmente o que eles vão querer tá passando, né? No caso, como foi falado até na aula anterior, quando você pega essas informações e meio que faz um resumo e passa nitidamente para que os gestores entendam aquilo, para poder colocar em ação de uma forma mais clara e mais, como é que fala? Mais direta, né? Para poupar tempo e tudo mais. Sim, sim, sim. A informação ela tem que ser compilada, né? Como você está colocando, às vezes nós temos dificuldade com o contabiliquês. Né? Todo contador sabe que eu estou falando, gente. O contador ele tem essa mania de usar o contabiliquês para quase tudo. E o que é esse contabiliquês que a gente fala? Contabiliquês é você começar a explicar questões de natureza contábil com termos técnicos que muita gente não entende. Imagina eu chegar para alguém e dizer, olha, hoje, eu posso até falar para vocês aqui, hoje eu tenho que enviar o DCTF e o EFD contribuições que deve estar referente ao mês anterior. O que é que vocês entenderam disso? Eu não entendi nada. Esse é o contabiliquês.
Esse é o contabiliquez, entende? Então, assim, é muito mais fácil eu dizer, olha, gente, hoje eu vou ter que passar para o pessoal do governo federal as informações referentes à minha apuração de PIS e a minha apuração referente ao CONFIS, que são dois tributos que a empresa tem que pagar todos os meses, e eu tenho que informar esse pagamento para o governo federal. Ficou mais claro? Agora eu consegui entender. Pois é. Então, a ideia é sempre transformar a informação, né, deixar a informação da maneira mais clara possível. Isso é uma função da contabilidade gerencial, né, de compilar esses dados, e é uma função que faz parte também, que vai ser exercida também pela controladoria. A controladoria faz parte desse processo, porque ela vai compilar, ela vai... Oi, fala. A Michelle ali fez uma pergunta no chat, pediu para perguntar ao senhor, explicar o porquê o contabiliquez seria o correto ou o gerencial seria o mais viável. Olha só, o contabiliquez, ele está em fase de extinção, tá? Não que a gente não vá falar tecnicamente, não é isso. Mas eu acho que a gente pode falar tecnicamente entre nossos pares. Entende? Então, assim, se eu estou numa roda de contador conversando sobre determinado assunto, é claro que eu vou conversar da maneira técnica, porque para a gente a maneira técnica é o cotidiano. Então, o que eu estou falando, todo mundo está entendendo. Pelo menos em tese, a gente acredita que todo mundo está entendendo. Tá joia? Agora, essa parte de... Quando a gente vai partir para dar informação para pessoas de fora do campo contábil, tá? É necessário que a gente tire um pouco esse contabiliquez de cena e use uma linguagem mais simples, clara e objetiva para o nosso usuário. Ficou claro? Professor, é daí que surge aquela questão de basicamente unificar financeira com gerencial. Não que sejam coisas distintas, mas assim, informações mais claras. Perfeito. Isso já está acontecendo, inclusive, normatizado, né? Isso foi normatizado e já entrou em vigor agora em 2020. No início do ano foi liberada uma nova normativa que trata justamente disso, basicamente essa unificação entre uma coisa e a outra. E aí, uma das questões que eles apontam para a gente é a necessidade da gente estabelecer um nível de comunicação mais acessível para outras pessoas, né, de maneira mais clara, que é justamente o que eu estou falando para vocês. Tranquilo? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma intervenção? Massa. Massa. Então vamos continuar ali. Já é? Mas fiquem à vontade. Se quiser fazer alguma intervenção, é só falar. Deixa eu voltar para cá. Então, seguindo aqui nossa conversação, uma outra coisa importante que a controladoria faz como função, estruturar e coordenar métodos eficientes de comunicação entre as unidades. Então, não dá para ter comunicação eficiente sem uma linguagem apropriada, né? Isso aí fica bem claro para a gente. E destas com a autodireção, né? Então, não dá para a gente ter uma comunicação boa se a gente não tiver uma linguagem apropriada num nível que todo mundo possa entender. Responsabilizar-se pelos graus de eficiência e eficácia da empresa como um todo, base para avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais na frente, nos nossos próximos conteúdos, e a gente vai mostrar para vocês algumas formas de fazer esse acompanhamento, essa avaliação, por meio de números, por meio de gráficos e coisa do tipo, tá? Alguns índices que a gente usa, que são padronizados, que podem ajudar a gente a entender isso aí. Ô, professor, você vai disponibilizar o link dessa aula no Classic.Roll? Vou disponibilizar tudo. Pode ficar certo. Quando eu terminar, eu vou transformar ela em vídeo, eu vou pegar ela do meu Drive e vou colocar no YouTube para vocês poderem dar uma
Poderia Ótimo, revisar quando quiseres. ótimo, professor. Tá bom? Aí, no caso, semana que vem serão as avaliações mesmo, não é isso? Isso, tá? E aí, muito do que a gente vai trabalhar já está aqui nesse questionário praticamente, tá? O senhor vai disponibilizar o questionário hoje já mesmo, professor? Já hoje respondido. Tá bom, então. Tá joia? Então, o que vem a ser um controller, né? O controller, dentro de tudo que a gente viu, ele é um gestor que é encarregado do departamento de controladoria, tá? Seu papel é, por meio de gerenciamento de um eficiente sistema de informação, ele zelar pela continuidade da empresa, viabilizando aí as sinergias, e volta a palavra sinergia aqui, fazendo com que as atividades desenvolvidas conjuntamente alcancem resultados superiores ao que alcançariam se trabalhassem independente, tá? E é claro que aqui o que ele está dizendo na prática é o conceito de sinergia, né? Onde o todo é maior que a soma das partes. Então, essa é a função do controle. Isso é o que vem a ser um controle, perdão. As funções desse controle, dentro dessa definição do que vem a ser um controle, é coordenar o sistema de planejamento e controle da empresa. Basicamente, quando a gente fala de controle, de planejamento e controle, a gente está falando do sistema orçamentário, porque no sistema orçamentário a gente vai ver muito desse controle, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um orçamento, no ponto financeiro, a gente vai ter que ter um orçamento para poder acompanhar e dizer se está indo de acordo com o que a gente pensou, com o que a gente orçou ou não. Assessorar a alta direção na tomada de decisão, né, e ele vai, conforme o que a gente falou agora há pouco, dessa intermediação que ele tem entre as partes, né, da empresa e a direção, ele vai poder fornecer informações para que essa decisão possa ser tomada de maneira assertiva. Produção de relatórios especiais para estudos e análises não rotineiras, controle das atividades, e aí ele vai ter que estar verificando, né, analisando os desvios entre orçado, essa análise entre orçado e realizado, ver se houve algum desvio. E é importante ressaltar aqui uma coisa: quando a gente fala de desvios, não quer dizer necessariamente que a gente gastou mais, e por isso a gente vai estar preocupado que a gente gastou mais, não. Se a gente gastar menos, também a gente tem que estar preocupado. Tá joia? Deu para entender? Não, você pode dar um exemplo, por favor? É o seguinte. Claro, quando a gente gasta mais do que a gente previu, a gente vai se preocupar porque a gente está tendo uma despesa maior. E para isso, a gente tem que analisar qual foi o motivo que a gente teve uma despesa maior. Se houve aumento, por exemplo, imagina que a gente está fazendo um orçamento de produção. Né? A gente está fazendo um orçamento de produção. E aí a gente teve um aumento de gasto com a matéria-prima. E a gente vai ter que verificar o que foi que aconteceu. Houve uma escassez de matéria-prima, houve um aumento real de matéria-prima, e aí os nossos fornecedores aumentaram, ou o nosso fornecedor aumentou, e pode ser que exista um outro que possa ter um valor mais em conta, e a gente possa trabalhar com ele. Então, são questões que a gente vai levantar com base nessa ideia de que a gente está gastando mais. Mas e se a gente estiver gastando menos? Pode ser preocupante também? Pode ser preocupante. Porque se a gente está gastando menos, nós vamos ter que verificar. A produção continua a mesma, com esse custo menor que a gente está tendo? Porque se eu estiver tendo um gasto menor e estiver diminuindo produção, eu estou diminuindo riqueza. Então, não seria interessante para mim. Tá? Outra coisa, eu posso estar gastando menos, mas eu troquei de fornecedor, será que a qualidade desse meu fornecedor é a mesma do fornecedor anterior? Porque eu posso estar gastando menos agora, mas posso ter um prejuízo lá na ponta, quando eu estiver terminando o meu produto e eu tiver um número grande de devoluções, por exemplo. Então, perceba que analisar os desvios não significa apenas pensar no que a gente está gastando a mais. Que a gente gasta menos também é tão preocupante quanto que a gente gasta mais. Deu para entender? Sim, deu para entender. Se fosse o controle do orçamento da empresa.
Exatamente. É essa a ideia. Tá? E a avaliação de desempenho também é uma função do controle, ele tem que estar de olho em como é que a empresa está se comportando, se ela está conseguindo realizar as metas que ela foi posta pela direção, né? E ele vai estar cobrando também aos setores, né, esse desempenho dentro daquilo que foi proposto lá pela direção. Professor, desculpa interromper, mas eu acho que seu Cândido saiu e não está conseguindo entrar. Tem como você dar uma olhadinha, por gentileza? Olha, aqui ele não apareceu, não. Porque eu tô Ele toda falou hora lá com no ele. grupo que não estava conseguindo entrar, eu acho que ele estava tentando aí, não sei. Bom, mas se ele tentar entrar, a gente vai ouvir daqui a pouco o sininho aqui, a gente coloca ele para dentro novamente. Ok, tudo bem. Então, seguindo aqui, nós temos o conceito de controle interno. Gente, perceba uma coisa bem interessante, ó. Deixa eu ver se é ele. Não. Vejam o conceito de controle interno. Então, é um sistema de uma empresa, né, que compreende o plano de organização, os deveres e a responsabilidade de todos os métodos e medidas adotados pela a empresa, né, com a finalidade de salvaguardar ativos. Perceba que qualquer semelhança com a função da controladoria é mera coincidência, né? Garantia patrimonial e controle interno. Perceba que está muito alinhado, né? Essas funções da controladoria com o controle interno. Então, salvaguardar os ativos. Então, salvaguardar os ativos não diz respeito apenas aos ativos físicos, né? Até a imagem da empresa é um ativo que deve ser salvaguardado. Eita, agora não vai sair não. Que deve ser guardado. Até mesmo a imagem da empresa, principalmente nos dias de hoje, tem que ser é um ativo que nós temos que ter cuidado sobre ele e preocupação, porque qualquer prejuízo de imagem que a empresa tenha hoje em dia, ela pode impactar diretamente nas suas vendas e na sua relação com os seus clientes. Uma outra coisa que ele fala é verificar a exatidão e fidelidade dos dados e relatórios contábeis, né, e de todos os outros dados operacionais. Então, isso aqui é uma preocupação que o controle interno também vai ter. Perceba que está muito alinhado com a controladoria. Desenvolver a eficiência das operações. Está preocupado aqui com os processos que estão acontecendo da maneira adequada. Comunicar e estimular o cumprimento das políticas, normas e procedimentos administrativos adotados. Isso também está muito dentro das funções que a controladoria exerce. Então, o controle interno, ele faz parte desse contexto da controladoria, está ali dentro, né, servindo como suporte, né, como sistema que a controladoria vai executar e vai estar preocupada em um perfeito funcionamento deste. E aí, esse controle interno, com todas essas funções que ele tem, né, com todas essas vertentes que ele tenta desenvolver, ele tem algumas limitações. Que limitações são essas? A primeira limitação que o controle interno tem, e aliás, quando eu falo controle interno aqui também vai estar, é uma limitação também da controladoria, falha na comunicação. Então, na aplicação da maioria dos procedimentos de controle, pode ocorrer falhas resultantes do entendimento precário das instruções, erros de juízo, né, descuidos e outros fatores humanos. Então, isso pode ser uma coisa que ocorre, e na verdade pode não, isso ocorre muito. Muitas vezes a gente explica uma coisa para uma pessoa, ela entende de uma maneira diferente, executa de forma diferente, e muitas vezes fica calada, né? E aí o prejuízo lá na frente é grande. A gente vê muito isso na contabilidade. Às vezes a gente explica uma coisa e a pessoa não entendeu, às vezes fica com vergonha de perguntar, e aí executa, e quando executa, lá na frente a gente vê o resultado ruim acontecer. E às vezes, e é importante colocar que esse procedimento aqui, né, essa questão da falha, ele não é doloso, tá? Quando a gente tem uma situação dolosa, já não temos aí uma falha em si, né?
vamos ter uma fraude, que é o que acontece aqui quando o procedimento cuja eficácia depende da divisão de funções podem ser burlados mediante a conivência. E eu falei para vocês isso na nossa última aula, né? Quem compra não deve cotar, quem compra não deve pagar, porque há um risco grande de gerar algum tipo de fraude nesses processos, né? Isso é muito comum de acontecer quando uma pessoa centraliza tudo em si. Então, um dos problemas que pode acontecer, uma limitação do nosso controle interno também é a fraude. O professor, Oi. Fala. no caso, assim, no meu caso que eu respondi no questionário, eu só citei quais seriam as limitações, como para na comunicação, fraudes. Eu não conceituei. Tem algum problema? Não tem problema não. Eu conceituei porque eu acho, Certo. no meu caso aqui, eu prefiro conceituar para poder vocês ficarem cientes de o que cada coisa quer dizer. Certo, obrigada. Erros cometidos pela administração também é uma situação que pode comprometer o controle interno. Lembra que a gente falou anteriormente, a alta direção tem que estar envolvida no processo. Tá? E às vezes um erro que ela cometa lá em cima prejudica todo o processo abaixo. Tá? Então, os procedimentos de controle referentes à execução e registro das operações podem mostrar-se ineficazes face a erros ou irregularidades cometidas pela administração e face às estimativas e juízos inadequados da administração na elaboração das demonstrações financeiras ou dos orçamentos, né, e de fluxo de caixa. Então, se houver um erro intencional ou não da administração, isso vai gerar, né, prejuízos para a empresa e está fora do alcance aí do controle interno, porque ele só vai saber depois que aconteceu. Uma outra situação, dados defasados, né, então qualquer projeção que possa ser feita que seja baseada em dados defasados, com certeza pode gerar um risco para a empresa. Então é importante que a informação esteja atualizada, que os dados estejam atualizados para que possam ser feitas projeções de maneira mais assertiva possível. Outra coisa que também é complicado para o controle interno é a questão do custo, né? Então, eu não posso ter, já falei isso para vocês anteriormente, eu não posso ter um custo referente a um controle interno, eu não posso ter processos que me custe mais que o benefício que ele possa vir a gerar para a empresa. Então, nesse sentido, né, tem que se medir o custo-benefício de um processo de controle interno para evitar que ele possa custar mais do que ele pode beneficiar a empresa. Para finalizar essa nossa revisão rápida, tá? Para finalizar essa nossa revisão rápida, nós temos também a parte de centros de controle. Está dentro do mesmo material que a gente falou de controle interno. E aí temos alguns centros de custos que a gente colocou, alguns centros de controle que a gente colocou aqui. O centro de custo, que tem a principal ideia de maximizar a produção utilizando o menor recurso possível, né, tem uma relação direta com a eficiência, porque na eficiência eu produzo mais com menos, então o centro de custo está relacionado a isso. O centro de lucro, que a ideia é maximizar os resultados por meio de ajuste, né, os parâmetros de mix, e eu dei o exemplo na aula passada da questão do refrigerante e da cerveja, né, que era obrigatório, não sei se ainda é, mas na época que minha mãe trabalhava com isso, era obrigatório. A gente tem que adquirir a cerveja, mas tem que adquirir o refrigerante, porque a margem de contribuição do refrigerante, ou seja, o que o refrigerante deixava de lucratividade era bem maior que a cerveja, por isso havia essa preocupação dos fabricantes em inserir o refrigerante nesse mix de insumos, tá? Então, o centro de lucro está baseado nisso, a ideia é melhorar o resultado, maximizar o resultado, tentando vender produto de forma que tenha uma maior margem de contribuição. E, por fim, nós temos o centro de investimento, que aí são utilizados parâmetros de desempenho para medir os resultados alcançados, né, facilitando a comparação entre as unidades. E aí a gente vai ver se naquilo que a empresa investiu, naquilo que a empresa gastou dinheiro,
quais foram os resultados que foram alcançados, e comparar entre as unidades que a empresa tem, né, como é que qual foi o retorno que cada um deu em função do investimento feito. E é importante ressaltar que essas unidades aqui, não necessariamente a gente pode falar de filiais não, tá? A gente pode estar falando também de setores da empresa, porque cada setor, ele recebe uma quantia de dinheiro para que ele possa desenvolver suas atividades. E aí é um investimento que a empresa está fazendo em cada setor. Então, vocês têm uma ideia, dentro da visão do Balance Scorecard, a gente mede o resultado de cada setor da empresa, porque a gente entende que cada setor, ele pode gerar lucro ou prejuízo. Por exemplo, se a contabilidade, ela consegue executar as atividades que ela tem com um recurso menor do que foi previsto para ela está gerando lucratividade para a empresa, porque lucratividade não se dá apenas por aquilo que eu consigo vender e receber, mas lucratividade também se dá naquilo que eu deixo de gastar. Quanto menos eu gasto, mais dinheiro sobra. Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo, professor. Agora a gente vai fazer a resposta do questionário lá. Vai, sim. Mas aí, alguma dúvida, minha gente? A aula deu para elucidar as dúvidas que tinham, deu para compreender as coisas que estavam ainda encobertas? Sim, professor. Deu para entender, né? Joia. Deu sim. Então, meus queridos, eu acho que, com base nesse material, vocês Professor, estão... Oi. Seu Cândido, ele falou lá no grupo que estava com dificuldade de acessar aqui a sala. Eu acho que depois, assim que o senhor postar alguma coisa lá no Google Class, o senhor fala alguma coisa lá no grupo para ele poder ir lá para o questionário responder. Não, eu vou repetir, eu já tinha colocado no WhatsApp que a gente ia fazer esse questionário. E aí, quando eu terminar, eu vou repetir a informação antes de postar. Tudo bem, então. Tá Ok, certo? professor. Então, com base nesse material que vocês têm, lembrando que tem um material que ficou de fora aqui do exercício, tá? Que foi aquele material sobre o sistema de informação contábil, lembram? Foi aquela aula gravada que eu deixei para vocês, que eu fiz, foi o primeiro vídeo que eu fiz para vocês. E aí eu mandei para vocês um material de vídeo, mandei também para vocês um material em PowerPoint, né, para que vocês dessem um acompanhamento dela. Então ela ficou de fora, mas ela não quer dizer que ela está de fora do nosso conteúdo de avaliação não, tá? Então dê uma estudadinha nela lá, dê uma lida. Eu acho que eu deixei um questionário sobre aquele conteúdo para vocês fazerem, então dê uma reprisada nesses conteúdos para poder ficar tudo tranquilo para nosso testezinho, nossa avaliação de conhecimento que a gente vai fazer semana que vem. Eu acho que vai ser bem tranquilo, vocês estão bem, pelo que eu estou percebendo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai voltar aí daqui a um tempo para poder ter nossas aulas presenciais, que acho que é objetivo de todo mundo. Gente, na paz, brigadão pela vocês terem, né, essas 40 pessoas que estão assistindo a aula agora, acho que é um público bem razoável. Como vai ser a prova? A prova vai ser simples. Você vai responder, inclusive, agora Meu pai do céu. A prova vai ser bem simples. A prova vai ser um conjunto de questões objetivas. Você vai, inclusive, responder agora questões que vão ser similares, não vão ser as mesmas, vão ser similares àquelas que vocês vão responder. E vai ter uma ou duas questões, acho que duas questões, que vão ser abertas para você escrever sobre aquilo que você leu, daquilo que você entendeu, daquilo que você estudou. E só isso mesmo. A nota de vocês, pelo menos das questões objetivas, vai ser enviada para vocês automaticamente, quando vocês terminarem a prova. Vai ser a prova mais rápida que vocês vão ter o resultado. E, assim, eu vou estar online no momento que vocês estiverem fazendo a prova. Para qualquer coisa, vocês podem perguntar. Eu acho que não no Google Meet, porque não faz sentido, mas vou estar no WhatsApp, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. E essa prova, né, ela vai ter metade da nota de vocês, né, essa avaliação vai ser metade da nota de vocês,
A outra metade da avaliação, vocês já estão construindo enquanto vocês estão fazendo as atividades que eu estou passando para vocês. E olha que eu estou facilitando pra caramba, né? Muitas coisas eu tô, já tem até a resposta. Então, à medida que vocês estão fazendo essas atividades, vocês também já estão construindo uma nota. A participação de vocês já é uma construção, certo? E aí, depois que vocês terminarem lá, eu vou somar isso aí, as atividades que vocês já fizeram, e vou dar uma nota final para vocês dentro do conteúdo, dentro daquilo que vocês executaram. Mais alguma dúvida? O professor, o exercício que o senhor vai lançar lá na sala de aula, porque tem uma colega minha que ela não está com internet, não. Ela vai ter possibilidade de fazer esse exercício, tipo, quando ela retornar com a internet, ou só vai ser hoje mesmo? Eu Esse pensei, exercício que o senhor vai colocar no grupo. é porque esse exercício que eu estou fazendo, a minha intenção é que fosse um breve simulado. Vocês vão ter basicamente o mesmo tempo de execução do exercício que vocês iam ter, e vocês vão ter na semana que vem. Então, qual é a ideia desse simulado? É que vocês já sintam um pouco de como é que vai ser essa avaliação que vocês vão fazer. Vocês vão ter um pouco da pressão do tempo ali para poder executar, entendem? Ok. Vou ver se ela conseguiu voltar. Ô, professor, Oi. esse questionário de hoje, terá alguma questão em aberta? Não, esse de hoje tem não. Esse de hoje vai ser tudo objetiva. Tá? Tá bom. Tá. Vai ser tudo objetivo. Isso não vai ter questão aberta, não. Tá, joia? Mas eu posso usar alguma questão do teste de hoje, inclusive, para estar na prova. Isso aí é uma possibilidade real. Sim, senhor. Pode ser o teste todinho mesmo. Oi? Pode ser o teste tudo mesmo. Não, aí você não está querendo que eu seja professor, você está querendo que eu seja avô, né? Porque nem pai... Não é que ser avô, porque avô é que estraga filho. Nem pai fala um negócio desse. Aí farpou valendo agora. Ok? Mais alguma dúvida? Ok. Não, professor, só dívidas no momento. Mas vão ser sanados, se Deus quiser. Então, um abração. Não deixe de passar no Google Classroom e botar lá o ok de vocês, que tem 40 pessoas aqui e tinha pouca gente lá dando o seu ok. Tá? E lá, é por lá que eu consigo ver a questão da presença de vocês. Tá bom? Dê uma chegadinha lá e dê um ok para mim. Um abração. Eu vou terminar por aqui. Vou terminar a gravação da aula para a gente poder partir para o nosso exercício. Até mais, professor. Até mais, querido. Boa noite, professor. Boa noite.